Bem-vinda, bem-vindo. Está no ar o Ponta a Ponta. Hoje vamos falar sobre o trabalho de fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais nos postos de combustíveis. Recentemente, foram realizadas fiscalizações com o laboratório móvel do Procon-MG nos postos de Barão de Cocais e Bom Jesus do Amparo e encontradas irregularidades. Os convidados são o promotor de justiça de Barão de Cocais, Flávio Barreto Feres, que participa de maneira remota, e no estúdio temos a presença do coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do Procon-MG, Luiz Otávio Teixeira. Eu agradeço a presença de vocês. Doutor Flávio, geralmente o que é avaliado em uma fiscalização? Pois bem, primeiramente cumprimento a todos. A avaliação, a fiscalização, ela abrange diversas áreas. A primeira área é a relação ao cumprimento da legislação consumerista a respeito de publicidade de informações obrigatórias, como horário de funcionamento, presença do Código de Defesa do Consumidor e outras, a legibilidade dos preços ou dos valores praticados nas bombas. E, por fim, também são analisadas também questões técnicas, como a qualidade da gasolina, do diesel, se a quantidade entregue é a mesma que aparece no visor das bombas, e outras questões técnicas, por exemplo, a presença de planta simplificada, que também são questões importantes e que interferem diretamente na qualidade do combustível fornecido à população. São as mais comuns. As infrações mais comuns são tanto relacionadas com a venda do combustível no volume inferior, ausência de funcionário do posto que saiba realizar as análises de qualidade quando o consumidor solicita, a ausência de equipamentos para a realização de análise e alguns documentos obrigatórios do posto. E quais são as mais graves? As mais graves são a qualidade do combustível e o volume fornecido. Doutor Flávio, qual foi o objetivo dessa ação específica em Barão de Cocais e Bom Jesus do Amparo? O objetivo dessa fiscalização foi de verificar a existência de denúncias, várias denúncias de práticas abusivas de preços. Isso porque não haviam sido repassados inicialmente aos consumidores a redução das alíquotas de ICMS sobre combustíveis, além de algumas denúncias relativas a problemas que alguns consumidores tiveram com qualidade de combustível, problemas mecânicos, e isso ressalta, inclusive, a importância das denúncias. Foram encontradas muitas irregularidades? Nós encontramos várias irregularidades, foram encontradas, na verdade, dos 12 postos fiscalizados, 8 foram autuados. Nós encontramos irregularidades variadas, mas chamaram a atenção 3. Que é a ausência de densímetro, que é um equipamento responsável por verificar uma massa específica mínima do combustível que é estabelecida pela ANP. Isso é um dos fatores que contribuem para a garantia da qualidade do combustível. A segunda foi a ausência de informação visível sobre dias e horários de funcionamento. E a terceira, as terceiras, na verdade, foram uma sequência de faltas de documentos obrigatórios. E, inclusive, o que o Luiz Otávio falou agora, dos principais problemas, a maioria também foi encontrado nas nossas fiscalizações. Luiz Otávio, o laboratório móvel para análises de combustíveis do Procon-MG, ele foi lançado em 2014 e virou referência nacional. Isso. Foi um laboratório pioneiro, né? A gente tinha observado algumas iniciativas, não nesse formato, então a gente não inventou a roda, né, mas a gente verificou o que tinha e a gente fez uma pesquisa para desenvolver de forma, acho que inédita, nesse formato laboratório aqui do Ministério Público. Ele foi idealizado por você? Isso. A formação em Química, o PROCON já realizava fiscalização, né? A fiscalização se intensificou bastante após a mudança da lei do petróleo, que culminou com uma crise, inclusive com o assassinato do promotor Chico Lins. Então a gente teve uma fiscalização de combustíveis muito forte e eu acho que talvez até hoje é uma das fiscalizações mais fortes que a gente tem.
E a partir disso a gente desenvolveu o laboratório, pesquisou, a partir das normas, pelas normas da ANP, e é um laboratório montado, é um laboratório bem completo para fazer as análises. Ele foi inaugurado, né, em 2014, eu imagino que de lá para cá, então, a estrutura do laboratório evoluiu. Sim, à medida que a gente vê a oportunidade de acrescentar mais análises, mais ensaios no laboratório, a gente conseguiu sim desenvolver com os padrões que as normas, que a ANP estabelece as normas que devem ser seguidas, há normas nacionais ou também internacionais, a gente adquire as normas e adquire os equipamentos e os insumos com recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, é onde vão as multas arrecadadas, e assim a gente implanta as metodologias e executa. Ele é tão referência nacional que foi feito há pouco tempo uma parceria do Ministério Público de Minas Gerais com o Ministério Público do Piauí. Exato. Foi celebrado um termo de cooperação técnica, onde o Ministério Público do Piauí desenvolveu um projeto semelhante, né? Semelhante não, é praticamente igual, né? O laboratório móvel nosso, e a gente prestou essa assessoria técnica para eles, para o projeto deles iniciar. Doutor Flávio, então é um orgulho, né, esse laboratório? Certamente, é uma atividade pioneira do Ministério Público de Minas, inclusive o nosso Ministério Público, puxando a sardinha para o nosso lado, é um dos Ministérios Públicos pioneiros do país nesse tipo de atividade, bem como muitas outras, e para a gente é um orgulho e, inclusive, é excelente poder contar com esse tipo de apoio na execução da nossa atividade, porque a fiscalização é um elemento principal para você ter efetividade da lei. Não adianta a lei que exista no papel, mas que não consiga se aplicar na prática. E a gente ter esse apoio técnico é essencial. Faz um breve intervalo, é rapidinho, e voltamos para saber mais sobre esse laboratório móvel do PROCON. Até já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta. Luiz Otávio, o laboratório móvel do PROCON, ele funciona dentro de uma van. Como é isso? Assim, explica para a gente o que tem dentro dessa van. O laboratório, ele tem todos os equipamentos para realizar as análises conforme as normas que a Agência Nacional de Petróleo definiu. Então nós temos, para análise do álcool, por exemplo, equipamentos para condutividade, para análise do pH, a massa específica, o teor alcoólico, além da cor e do aspecto. Para o diesel nós já temos também para a cor, massa específica, o ponto de fulgor. Gasolina a gente tem o equipamento analisador automático para fazer octanagem, destilação, benzeno, teor alcoólico. E tem outras análises também, mas são muitas análises e os equipamentos que compõem o laboratório móvel, eles são certificados pelo Inmetro, bem como os padrões utilizados para fornecer resultados confiáveis para a promotoria e para a promotoria desencadear a responsabilização do fornecedor e para o fiscal ter tranquilidade, o fiscal, na verdade, na van, o químico que realiza, ter tranquilidade que ele está dando um resultado que é confiável e que, no caso de condenatório, que ele vai tomar as ações ali em loco. Pois é, a qualidade do combustível ser verificada em loco, ela traz rapidez, confiança e agilidade no processo, né? Sim. Quando o fiscal, sem o laboratório móvel, ele teria que coletar o combustível e encaminhar para o laboratório. Então isso vai ter um tempo da chegada da amostra no laboratório, um laboratório conveniado, né? E o resultado dali dá uma semana, 10 dias, o normal. Então nisso aí, quando é recebido o resultado não conforme,
o produto já não está, já tinha sido todo vendido. Com o laboratório móvel, não. O fiscal ele encontrou a irregularidade, ele já interdita o posto, ou aquelas bombas onde aquele combustível não conforme foi encontrado. Quem que realiza os testes? Hoje nós temos 2 químicos, eu sou um deles, e tem um outro químico que nos auxilia também na execução das análises. Doutor Flávio, esse laboratório móvel ele circula por todo o estado? Ele circula por todo o estado, por solicitação dos membros oficiantes do PROCON, e também ele também atua ele atua com solicitação dos membros do PROCON na ponta e também em outras atuações estruturais realizadas também pelo Ministério Público. O que é usado para adulterar a gasolina? Curiosidade, assim, solvente eles usam? Na gasolina eles utilizam solvente, podem utilizar o próprio álcool. O álcool, ao percentual atual de uma mistura na gasolina, tem que ter um percentual estabelecido de etanol, aí adiciona-se mais etanol, que é mais barato, né? No etanol pode adicionar água, porque se mistura com álcool, pode adicionar metanol, que também se dissolve ali no álcool. São as principais substâncias utilizadas para adulterar. Doutor Flávio, se for então detectada alguma irregularidade na análise desse combustível, as bombas são interditadas? Depende, como o Luiz falou, depende da irregularidade. Mas, em regra, irregularidade no fornecimento da quantidade de combustível, da qualidade da gasolina, leva à interdição das bombas. Então, em regra, sim, elas são interditadas e elas vão continuar interditadas até o término do procedimento. E quais outras ações punitivas são estabelecidas nos estabelecimentos? As ações punitivas, elas variam desde multas à suspensão das atividades, bem como a depender advertências, mas, de maneira geral, nós visamos pela garantia do fornecimento de serviço adequado. Então, elas variam de advertências, multas, suspensão, e, claro, porque a sanção ela tem que ser proporcional à infração. Então, infrações pequenas, infrações leves, podem ser resolvidas com advertência. As infrações mais graves levam até mesmo ao fechamento do estabelecimento, suspensão de funcionamento. São instaurados, então, processos administrativos? Perfeitamente. Tudo começa com uma investigação preliminar no âmbito do PROCON. E essa investigação preliminar ela se inicia com auto de infração, com auto de fiscalização realizado pela equipe, que pode levar a um auto de infração, e nesse processo administrativo é oferecida ampla defesa para o investigado, que é o representado, e não acolhidas as justificativas, são aplicadas as sanções, e tudo isso dentro do processo administrativo em que ele é auxiliado por advogado. Então, nenhuma sanção é aplicada de maneira arbitrária, todas elas passam por um procedimento. Esse procedimento ele é regido por leis e por atos internos. Então, tanto o representado tem a garantia de que seus direitos estão sendo respeitados, quanto o consumidor tem a garantia de que a nossa atuação é efetiva, rápida e capaz de trazer resultados o mais breve possível. A fiscalização nos postos ela é feita regularmente? Sim. O laboratório é uma ferramenta para as promotorias de justiça, à disposição dos promotores de defesa do consumidor. Então, promotor, seja por denúncia ou por iniciativa própria, ele pode solicitar sempre o laboratório móvel, que ele está à disposição em todo o estado. Os postos não são avisados da visita? Não, tem que ser de surpresa. Então, a fiscalização, o objetivo de ser não ser avisado, ser de surpresa, é justamente para retratar a realidade que o consumidor tem naquele momento, e não uma preparação para receber a fiscalização, que a gente quer a realidade. Aquilo que o consumidor está recebendo pelo fornecedor. E já aconteceu de vocês chegarem no posto, por exemplo, e eles não aceitaram a fiscalização?
Acontece, é mais raro, os postos eles são muito fiscalizados por vários órgãos, então eles são mais acostumados a receber fiscalização, diferente de outros fornecedores menores, né? Mas quando isso ocorre, a fiscalização já está preparada para solicitar o apoio policial, mas o fiscal não volta sem concluir a fiscalização. Ele vai com o apoio policial e executa. E qualquer cidadão pode fazer a denúncia? Doutor Flávio? Sim, qualquer cidadão pode fazer denúncias ao Ministério Público. Essas denúncias elas são realizadas por meio da ouvidoria, que é um mecanismo online. A ouvidoria é extremamente intuitiva no site do Ministério Público, mpmg.mp.br, que o cidadão pode, acessando o site, procurando o link da ouvidoria, ele é grande, ele é intuitivo, ele é visível, fazer a reclamação por escrito também, e nada impede o sujeito de procurar a própria promotoria, a sede da promotoria, e realizar a denúncia. Inclusive, eu destaco a importância das denúncias feitas ao Ministério Público, principalmente nessa seara do consumidor, da qualidade dos produtos, porque, embora a nossa fiscalização ela não seja avisada, ela seja de surpresa, nada impede, e a prática às vezes até demonstra que alguns fornecedores mais mal intencionados, mais especialistas em serem mal intencionados, conseguem, por algum mecanismo interno, enfim, conseguem até mesmo tentar burlar a nossa fiscalização. Nossa fiscalização é muito boa, ela é muito difícil de ser burlada, mas às vezes não é impossível que nós encontremos alguns falsos positivos, digamos assim, um falso negativo. E é importante que as denúncias continuem acontecendo, até mesmo para que a gente consiga fazer uma atuação mais específica a algum fornecedor que entregue um produto de má qualidade e a gente acaba não tendo percebido. Então, na questão química, na questão de qualidade dos combustíveis, nós temos a garantia de que a nossa fiscalização ela é bem difícil de ser burlada, ela é uma análise técnica muito bem feita, muito bem apurada, mas aqui nós estamos falando não só de posto de gasolina, mas do mercado de consumo em geral. Então, as denúncias elas servem para que nós possamos definir de maneira prévia qual é o método que nós vamos utilizar, qual equipe que nós vamos chamar de apoio, se é venda de produto vencido, se é qualidade de outro tipo de produto. E isso permite com que a gente consiga fazer um planejamento mais elaborado, um planejamento mais firme, e esse planejamento consiga resultados. Então, sim, é muito importante que as pessoas façam denúncias, que as pessoas, se tiverem problemas no veículo, e a quantidade de problemas demonstre que essa situação é vivida por uma grande quantidade de pessoas, então sim, o Ministério Público, pela via do PROCON, vai atuar, e essas denúncias são o nosso guia, aquilo que nos chama a atuar. Ok. A gente faz mais um breve intervalo, voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao ponta a ponta. Os postos, então, são obrigados a fazer análise de combustíveis sempre que solicitado pelo consumidor? Sempre. Os postos eles têm que ter os materiais definidos pela ANP para executar as análises. Algumas análises de combustíveis são análises simples, mas são análises relevantes. E um funcionário para utilizar esses instrumentos para fazer análise sempre quando o consumidor solicitar. Caso o fornecedor não tenha um funcionário ou não tenha um material ou se recuse a fazer, isso já é uma infração passível de autuação pelo PROCON. Outra medida que o consumidor também pode fazer antes de abastecer é solicitar o posto. A medida padrão é um balde de 20 litros, afinado mais
no gargalo. Esse balde é aferido pelo Inmetro, onde ele pode solicitar. Ele mede 20 litros, então se coloca 20 litros na bomba e esse balde tem uma marcação que vai dizer se está dentro do erro máximo admissível. Então, antes de abastecer, ele faz essa conferência, tanto da qualidade quanto da quantidade, e se também o fornecedor, assim como as análises, se recusar a fazer a medição ou não ter o balde, pode ser denunciado para o PROCON, que também o posto vai ser autuado por essas irregularidades. Doutor Flávio, as fiscalizações só têm, então, efeitos positivos, né, para a sociedade? Com certeza. Como eu falei, a fiscalização ela é um elemento essencial de aplicação da lei. Então, aquelas boas intenções do legislador, os parâmetros técnicos que foram estabelecidos pelos órgãos competentes, enfim, um piso de qualidade que se espera do comércio, das empresas e etc., ele é efetivamente aferido pela fiscalização. E essa fiscalização garante um mercado saudável, porque até para os próprios empresários, uma vez que o empresário que não cumpre as regras, ele ganha mais do que os outros que cumprem. E isso gera um desequilíbrio de mercado. Então, a fiscalização ela tem esse viés não apenas de garantir a qualidade para o consumidor, mas também de garantir uma competição justa para o mercado. O consumidor saber que a denúncia dele é atendida, né? O atendimento da denúncia. Toda denúncia vai ter uma resposta. Essa resposta pode ser vamos aferir, ou essa resposta pode ser essa denúncia aparentemente não... Essa denúncia, nós vamos buscar mais outras denúncias como essa para entender se esse problema é um problema coletivo ou uma situação individual. Porque é até importante a gente esclarecer que o PROCON ele tem dois vieses. Ele tem um viés individual, que é João comprou um produto estragado na prateleira de Maria, ou um viés coletivo, que é várias pessoas vêm comprando produtos estragados em tais locais. O Ministério Público, como PROCON estadual, atua nesse segundo segmento. A venda dos postos de combustível, como é algo feito de maneira geral a toda a sociedade, nós atuamos inclusive incisivamente. Então, mas sim, toda denúncia terá uma resposta. Luiz Otávio, qual é o balanço no Estado das ações fiscalizadoras? O PROCON estadual, ele, em média, ele faz por volta de 3.500 fiscalizações no ano. A nossa unidade, a fiscalização, aqui na sede do PROCON, em torno de 1.400. A gente, no caso dos combustíveis, a gente avalia nosso checklist padrão, tem quase 80 itens verificados. Então, com o número de itens verificados, a probabilidade de encontrar alguma irregularidade é alta. Então, na grande parte das fiscalizações, o posto é autuado, né, por algum motivo. E a gente vê de forma positiva, com o laboratório, então, que ele tem uma visibilidade maior, a sociedade percebe mais a fiscalização, os fornecedores daquele local percebem que estão sendo avaliados, e isso gera, consequentemente, uma melhoria das práticas em benefício do consumidor. O consumidor tem acesso à relação dos postos que já foram fiscalizados? Os consumidores eles podem solicitar ao Ministério Público a relação dos postos que foram fiscalizados. Os procedimentos administrativos eles tramitam por dentro da promotoria, e só até uma intervenção aqui, nós temos muitos itens que são fiscalizados, mas é importante a gente destacar que o empresário, o fornecedor, ele tem conhecimento de todos esses itens, ele tem conhecimento de que ele precisa atender a todos esses itens de acordo com as resoluções estabelecidas pelas agências reguladoras, no nosso caso, a Agência Nacional de Petróleo, e a ideia é que muitos empresários cumprem isso, mas outros não. E o fato de que muitas das nossas fiscalizações resultam em autos de infrações também é um mecanismo de ajudar o mercado a se ajustar.
porque, como eu falei, a gente gera uma competição desleal quando alguns fornecedores se acham no direito de oferecer um serviço sem cumprir a legislação, enquanto outros diligentemente cumprem a legislação e se sentem prejudicados. Então, o nosso papel é também um importante instrumento de balanço no mercado, de saúde para o mercado. Onde consultar, então, essa relação dos postos? São colocados todos os estabelecimentos fiscalizados pelo PROCON, inclusive os postos também. As denúncias também são feitas via PROCON, né? São feitas no site do PROCON, tem uma parte no site do PROCON e também da ouvidoria, e as fiscalizações realizadas também podem ser consultadas no site do PROCON do Ministério Público. Luiz Otávio, quais são as dicas? Dicas sempre é bom saber, para encontrar postos de combustíveis confiáveis. Vale a pena consultar o resultado das fiscalizações no site do PROCON e escolhido o posto, né? Após essa consulta, que vale a pena ver se ele foi muito autuado, solicitar a análise do combustível pelo fornecedor e também a aferição da qualidade e ver também a aparência do posto, se dá aquela impressão de confiança e de organização, porque é o mínimo que ele pode verificar se tem aquele cuidado, a organização para receber o combustível, atender o consumidor. Ok. Agradeço a presença de vocês e, claro, a sua companhia. A gente se vê no próximo Ponta a Ponta. Até lá.